Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles vinham que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que esta palavra agora caia no nosso coração e seja capaz de produzir muitos frutos. Peçamos agora esta graça. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum. Estávamos aproximadamente há 5 domingos acompanhando Jesus com o discurso sobre o pão da vida, ouvindo o Evangelho de João. E agora nós retornamos ao Evangelho de Marcos e vamos dar continuidade
a este caminho. E com certeza teremos muito o que aprender diante de cada uma destas palavras que ouviremos a cada domingo. O trecho de hoje foi retirado do capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos e que nos apresenta um embate que Jesus terá com as autoridades religiosas. Como nos disse o texto, eles saem de Jerusalém, os mestres da lei e os fariseus, podemos dizer assim, a alta aristocracia religiosa daquela época, e vão ao encontro de Jesus. Então Jerusalém era a sede política, econômica e religiosa de todo Israel. E lá estavam as autoridades religiosas, estas que eu acabei de citar. Mas Jesus só vai chegar a Jerusalém no final da sua caminhada, quando o caminho já resulta para a sua condenação e depois, consequentemente, para a sua morte. Porque ele sabia onde estava a sede do poder e da religião, ele não seria acolhido. Porém, mesmo andando pelo interior de todo Israel, as palavras e as ações de Jesus reverberavam onde? Em Jerusalém, e sacudia as estruturas da religião e da política. E hoje nós, como cristãos, precisamos resgatar a força e a autoridade da palavra de Jesus, para que ela possa sacudir também a sede do poder, da economia e da religião. Quando os fariseus e mestres da lei chegam até Jesus, eles não vêm com o desejo de conhecer a sua palavra para acreditar na sua pessoa, não. O objetivo deles era encontrar motivos que pudesse acusar Jesus e, consequentemente, condená-lo. E qual vai ser a perspectiva que eles olharão esta realidade? Vamos perceber aonde podemos pegar Jesus no que diz respeito à lei de Moisés e à nossa tradição religiosa. Porque é aí que nós vamos tentar prendê-lo na nossa arapuca. Por que é importante esse contexto? Para nós entendermos o texto de hoje. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Os judeus, eles tinham um protocolo normativo religioso que se chamava ritos de purificação. Então, o que seria isto? A partir do momento que eles tinham a consciência que cometeram algum tipo de pecado, era necessário praticar um rito que os purificasse para que eles se sentissem dignos diante de Deus. E aí vocês imaginam que com Moisés tinham 10 mandamentos, e nesta época de Jesus, aproximadamente 1400 anos depois de Moisés, os judeus já tinham mais de 600 mandamentos. Então imagine cumprir toda esta normativa, muito grande, muitos mandamentos. Então o que eles faziam? Eles utilizavam estes ritos chamados ritos de purificação. Alguns protocolos, atitudes
que eles, como judeus, faziam, porque eles acreditavam que, cumprindo este rito, eles estariam purificados diante de Deus. E dentro desta normativa religiosa, é muito interessante, depois, se vocês quiserem ler e conhecer um pouco mais da história do judaísmo, haviam 4 realidades nas quais os judeus precisavam se purificar. Primeiro, há um grupo de alimentos, principalmente carnes de certos animais, por exemplo, o porco. Então, se o judeu comesse carne de porco, ele ficaria impuro, de acordo com a norma religiosa. Logo, precisava fazer um ritual de purificação. Então, o primeiro grupo dos alimentos. O segundo grupo, a lepra. Se o judeu encontrasse um leproso e esse leproso tocasse no judeu, o que o judeu ficaria? Contaminado. Logo, precisaria de participar de um rito de purificação. Depois, se um judeu tocasse num cadáver, numa pessoa que já morreu, eles também consideravam isto como impureza. E por fim, o quarto grupo, aquilo que envolvia a sexualidade. Então, por exemplo, um casal de judeu que tivesse uma relação sexual, depois, se eles fossem ao templo, eles deveriam fazer um rito de purificação, para quê? Para prestar o seu culto a Deus. Por que é importante vocês entenderem esta panorâmica? Porque vai ser diante desta realidade que agora Jesus vai debater com os fariseus e os mestres da lei. Vamos agora ao texto para nós entendermos isso? Olha lá, vamos tomar os versículos 3 e 4. Pegue aí o seu texto bíblico e vamos ler juntos. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os corpos, jarras e vasilhas de cobre. Então, toda esta normativa, ela não era apenas para a higiene pessoal, como hoje nós utilizamos, não é? Principalmente agora no período da pandemia, uma das indicações constantes é lavar as mãos. Para os judeus, isto era um rito de purificação. Logo, todo bom judeu deveria cumpri-lo. Mas agora vem uma realidade muito intrigante no texto: a forma como Jesus e os seus discípulos agiam. Voltemos ao texto, os versículos 5. Vamos ler juntos? Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Vamos pegar Jesus agora. Os discípulos dele não cumprem os ritos de purificação que fazem parte da nossa religião. Eles não lavam as mãos quando chegam das praças, eles não lavam os pés e o rosto, como pede a nossa normativa, antes das refeições. Logo, eles não podem ser considerados dignos diante de Deus. Logo, eles não podem ser considerados puros diante de Deus. E vai ser sobre esta temática da pureza e da impureza que Jesus vai tratar agora no Evangelho conosco. E aí poderíamos nos perguntar: que sentido este Evangelho tem para a nossa realidade, para a nossa vida, se nós não somos judeus?
como encontrar neste evangelho uma atualidade para aquelas situações que nós estamos vivendo, se já não é mais pedido a nós estes ritos de purificação como era feito pelos judeus. Agora vem a parte mais gostosa, mas ao mesmo tempo mais desafiadora da palavra de Deus para nós neste domingo. Preste atenção agora nestas duas provocações que iremos refletir juntos. Primeira, quando nós ficamos apenas no apego às tradições religiosas e culturais que nós recebemos da família e da sociedade. Padre, o que é isso? Hoje o nosso contexto é diferente dos judeus. A nossa forma de viver a religião é diferente da deles. Mas existem alguns princípios que podem nos confrontar neste dia de hoje. Não podemos viver meramente uma fé protocolar, uma prática religiosa que seja condicionante apenas pela minha tradição familiar ou pela minha tradição cultural. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Aqui na nossa secretaria paroquial, todas as semanas chegam muitas pessoas querendo informações sobre o batismo para os seus filhos, para os seus netos. E a partir do momento que nós vamos explicar o que é o sacramento, quais são as normativas da própria igreja para a vivência destes sacramentos, muitas pessoas ficam nervosas e agressivas, porque dizem assim: não, eu não quero cumprir isso que a igreja está dizendo, não. Na verdade, lá em casa todo mundo batiza, eu quero apenas batizar o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta, e pronto. Uma fé que não é vivida na intensidade do que é, mas uma fé protocolar para cumprir a tradição da minha família. E isso nós poderíamos colocar para casamento, isso nós poderíamos colocar para a missa de sétimo dia e para tantas outras realidades que não são buscadas pela força do sacramento e pela vida de Deus que nos é comunicada através deles, mas que nós buscamos para cumprir a tradição. Irmão, irmã, não seja um católico de tradição, que te move a vir na igreja somente quando você tem que cumprir um rito ou um protocolo religioso, mas se permita ser alcançado pela força do Espírito Santo, que te faça viver a fé na plenitude, que te ajude numa caminhada com Cristo, que não seja apenas por um dia, por uma hora, por uma circunstância, mas que te possibilite um caminho de uma vida toda com Jesus. Esta a primeira realidade do que diz respeito à tradição. E a segunda é um pouco mais delicada. Hoje nós estamos vivendo numa cultura e numa sociedade que está muito polarizada e tensionada aos extremos. Se nós olharmos no campo político, ou é o candidato A ou é o candidato B, ou é a ideologia A ou a ideologia B. Depois, se nós trazemos isso para mais perto de nós, no que diz respeito à religião, não está sendo diferente. Hoje nós estamos vendo emergir
grupos e grupos que bombardeiam as redes sociais, criam canais, têm os seus vídeos, os seus idealizadores, os seus conteúdos digitais, que defendem uma fé católica resguardada pela tradição do missal do Papa Pio V. E sendo o Papa Francisco um Papa que nos orienta a linha do Vaticano II, este Papa herege, este Papa é o anticristo, ele está indo contra a nossa tradição. E aí nós poderíamos elencar vários outros exemplos destes movimentos que confundem e que doutrinam muitos católicos, dizendo: o que vale é aquilo que está na tradição. E aí vão penduricando as pessoas de adereços, legitimados pela religião, dizendo: a partir do momento que você cumpre este protocolo religioso, você estará vivendo a sã doutrina. Não siga este Papa porque ele herege. Vigie o seu padre na sua paróquia para ver se ele está celebrando a missa direito. Use esse adereço, use esta roupa, faça isso, porque assim você estará purificado e mais santo do que os outros que são perversos e hereges. Esta tensão é a tensão que vive a Igreja Católica hoje. E nós não poderíamos passar este evangelho de hoje, que nos questiona sobre a tradição e sobre os antigos, sem olharmos para a nossa realidade, na qual esta palavra precisa se atualizar para nos libertar de todo o penduricado e de toda forma bitolada e extremista que evoca a tradição e o passado. Agora Jesus vai falar. Até aqui no texto, quem falou? Os fariseus e os mestres da lei. Vamos agora ouvir Jesus? Volte aí no seu texto, versículos 6, 7 e 8. Vamos ver qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Força, igreja, versículo 8. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Paremos aqui. Eita, Jesus custoso! Como é que esse Jesus agora chega com esta palavra, onde os mestres da lei e os fariseus já estavam convictos? Pegamos Jesus. Conseguimos. E agora vem esse Jesus retomando o Antigo Testamento. Palavra esta que era conhecida pelos mestres e doutores da lei, pelos fariseus, porque eram eles os responsáveis, em nome da religião, para instruir o povo do Antigo Testamento, que era composto pela lei, os mandamentos de Deus, pelos profetas e pelos salmos. Então o profeta Isaías compunham este arcabouço maior, que era chamado dos livros proféticos. E Jesus retoma esta palavra que era conhecida pelos mestres da lei e fariseus, dizendo: a ritualística, a normativa que vocês impõem a goela abaixo ao povo, não agrada a Deus.
Porque a fé baseada na tradição e na ritualística se torna uma fé meramente exterior. Por isso Jesus diz: este povo me honra com os lábios, exterior, mas o seu coração está longe de mim. Qual deveria ser a finalidade dos ritos religiosos, inclusive esses de purificação? Não apenas cumprir uma normativa que prestasse contas da minha conduta diante da comunidade do que eu estava fazendo, mas estes ritos e esta prática precisava alcançar o coração de cada pessoa para que o seu coração fosse purificado. E aí Jesus estava querendo provocá-los a saírem de uma fé e de uma prática religiosa que fosse meramente externa, de cumprir a normativa, de cumprir a lei para que os outros vejam, mas que eles pudessem fazer um caminho interior, onde a vivência da religião fosse capaz de alcançar o coração de cada um. E aqui mais uma vez vem a atualidade da palavra. A sua fé, a sua prática religiosa não deve ser meramente exterior para cumprir um protocolo que te justifica diante de Deus, porque você está fazendo isto ou fazendo aquilo. Mas a sua vivência religiosa deve ser aquela na qual você abre o seu coração e permita o Espírito Santo agir, fazendo uma obra de dentro para fora e não de fora para dentro. É esta a finalidade da religião: ajudar as pessoas num caminho interior, onde elas façam a experiência do Deus vivo em suas vidas, para que esta vida seja viva, sendo aqui redundante, para que nós vivamos a alegria de Deus em nós. E esta chamada de atenção não era apenas para os judeus, esta chamada de atenção de Jesus é também para cada um de nós nesta manhã de domingo. Cada um deve fazer o seu exame de consciência e deve procurar qual é a forma que eu escolhi para viver a minha fé e para praticar a religião. Diante disso, Jesus vai dizer: vós abandonais os mandamentos de Deus, que eram apenas 10, e agora vocês criaram mais de 600, e mesmo assim, vocês não são capazes de vivê-lo de maneira interior. Mas o apego à tradição, o apego ao passado, aquilo que era dos vossos pais, vos cegam de tal forma que os impedem de acolher a novidade. Vou repetir. O apego à tradição e aos antigos cegaram os judeus de tal forma que os impediram de reconhecer e de acolherem a novidade que era Jesus. E tudo aquilo que Jesus trazia, que era para os judeus também, mas que eles não aceitaram, que eles não aderiram, que eles não quiseram viver. E hoje esta palavra é também para a Igreja Católica, para as diversas mentalidades que apegam ao passado, à tradição e às normativas, e que são cegadas, sendo impedidas de viverem a novidade do Espírito, que continua a soprar sobre a igreja e a conduzi-la como a esposa de Cristo. Queiramos uma fé nova, queiramos uma fé viva, queiramos uma fé dinâmica, que nos insira neste fluir do Espírito,
e que nos dê a mesma graça de uma liberdade no espírito, e já não mais um chicote e um cabresto, onde a religião me prende e me faz escravo dela. É necessário ouvirmos hoje esta palavra de Jesus, porque ela é muito atual para nós. Não permitamos com que as nossas fragilidades, com que a nossa cabecinha às vezes fraca, nos iluda com os diversos grupos, ideologias e até líderes religiosos, que nos prendam nos seus cabrestos e nos impeçam de viver esta novidade e esta liberdade do Espírito que Jesus propõe. Agora Jesus vai causar um movimento muito indigesto para os fariseus e os mestres da lei. Vamos ver lá o final do texto? Versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem Não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. 21. Pois é de dentro Do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adúlteros, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Paremos aqui. Como diz o nosso ditado goiano, é agora que a porca torce o rabo. É agora que Jesus pega firme. Olha que interessante, até agora quem estava falando com Jesus? Fariseus e mestres da lei. Agora Jesus vai falar com quem? Vocês prestaram atenção? Jesus agora vai falar com a multidão. Uai, padre, que negócio é esse? Por que Jesus agora muda o público? Porque ele sabia que a dureza do coração dos judeus não permitiria que eles escutassem a sua palavra. Estavam cegos, não ouviriam Jesus. Então Jesus agora vai falar com quem tem a possibilidade de ouvir. Jesus vai agora direcionar a sua palavra para quem pode abrir o coração, por mais que os mestres da lei e os fariseus ouviram, que eles estavam do lado de Jesus. Mas Jesus direciona a sua palavra à multidão. E vai dizer o quê? Escutai e compreendei. A fé entra pelos ouvidos, que nos possibilita uma formação da razão, que iluminada por ela, orienta as nossas vontades, para que nós sejamos capazes de escolher segundo esta mesma palavra, escutada e compreendida. E foi isso que nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Tiago. De livre vontade ele nos gerou pela palavra. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas vidas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Segunda leitura de hoje. Precisa ser uma palavra escutada, compreendida e vivida. Uma palavra que tem o poder de nos dar a graça da salvação da nossa vida, da nossa alma. Uma palavra que é capaz de nos saciar diante da nossa busca.
Uma palavra que não pode ser meramente ouvida na igreja, mas depois que eu saio ali na feira, o que eu ouvi aqui agora já não faz mais efeito. Por isso ela precisa deixar de ser ouvida para ser escutada. E sendo escutada, compreendida e vivida. Esse é o desafio para o cristianismo. Já não mais cumprir o protocolo da lei pela lei, mas se abrirem à novidade, à força da palavra que tem o poder de transformar e de dar a vida. Diante disso, Jesus vai trazer um novo conceito de pureza e de impureza. Jesus vai dizer: o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, como por exemplo o alimento que ele come, como era a normativa dos judeus, porque aquilo que o homem come vai para o estômago e do estômago vai para a fossa. Então, um alimento não tem o poder de manchar uma pessoa, mas o que torna o homem impuro é o que sai do seu interior, é aquilo que é gerado dentro do seu coração e que depois é externalizado através das suas ações, da sua fala, do seu jeito de ser. E por que Jesus traz este novo conceito de pureza e de impureza? Porque a religião precisava alcançar o coração do homem, o seu interior, e não apenas impor uma normativa, impor um código de normas e de morais com mais de 600 mandamentos, para que aquele que cumprisse se considerasse puro diante de Deus. A nova ritualidade de purificação do cristianismo é aquela capaz de alcançar o coração de cada homem e de cada mulher. Se a religião ainda não alcançou o seu coração, a sua vida interior, existe alguma coisa errada. Repense a sua prática religiosa, porque de repente ela está apenas cumprindo protocolo e normas. E se abra a este convite de Jesus, que precisa entrar onde? No meu e no seu coração. Durante esta semana, esse evangelho me deu muita chicotada, na minha vida pessoal também. Quando eu cheguei nesta parte, onde Jesus elenca 13 atitudes, eu comecei a fazer a minha listinha do que eu preciso confessar diante dos meus erros e dos meus pecados, desta listinha que Jesus acabou de me apontar. E eu gostaria de fazer esse convite para vocês durante a semana. Retome esse evangelho, se você já tem ele em mãos, leve para sua casa. Se você não tem, pegue a sua Bíblia e retome o capítulo 7 do evangelho de Marcos. E chegue nesta parte: pois é de dentro do coração humano que sai más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Aqui Jesus te aponta 13 características que você precisa refletir na sua vida. E no seu texto bíblico você vai marcando com um X qual destas atitudes você tem vivido. E quais destas atitudes Jesus precisa transformar as realidades do seu coração e da sua vida interior. E se for preciso você buscar o sacramento da confissão, não tenhas medo. Faça esta purificação do interior,
do coração, querendo uma fé nova, uma fé viva, uma fé revigorada, que te dará a alegria de Deus. E foi por isso que no salmo de hoje nós cantávamos no refrão: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Aí depois nós poderíamos valer de São Paulo, que vai nos dizer: aquele que tem o coração limpo, aquele que entra no santuário de Deus com o seu coração purificado pela graça do Espírito que nos é acessível, aquele que se purifica pelo reconhecimento dos seus pecados e das suas mazelas, que pede perdão a Deus e que é perdoado, e assim tem uma vida nova, de uma conduta nova, de um jeito de ser novo, que não é apenas na normativa e no protocolo da religião, mas que é da vida do Espírito que brota do nosso interior. E aí, como Jesus encerra o texto: todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Não era a comida que ele comia que o tornava impuro, mas é aquilo que sai de dentro do seu coração. Jesus sai de uma prática exterior da religião para uma prática interior, que precisa chegar onde? No coração de cada homem, de cada mulher, no meu, no seu, de cada um de nós. Então olha como esta palavra de Deus é atual, olha como ela fala da nossa realidade, e olha como ela nos convida a uma prática nova, da nossa vivência da fé e da nossa prática religiosa. Senhor, quem entrará no vosso santuário? Aquele que tem o coração puro, aquele que tem as mãos limpas, aquele que se permite ser alcançado pela novidade da palavra, que tem o poder de nos transformar por inteiro. Então agora vamos encerrar este momento de meditação da palavra, pedindo isto. Por um instante feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça o seu exame de consciência. Como você vive a religião? Quais são as práticas religiosas exteriores que você tem buscado? Pense por um instante nisto. E agora convide Jesus para esta sua oração. E vai dizendo a Ele: Jesus, alcança o meu coração, porque é lá onde o Senhor precisa chegar para fazer uma obra nova, para me purificar, porque partindo daí, a forma como eu concebo e vivo a religião será diferente, e é disso que eu preciso. Desta lista que hoje Jesus nos deu: más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Aonde Jesus precisa te tocar hoje? Quais destas realidades Jesus precisa transformar no seu interior? Vai dizendo: Jesus, me purifica, me dê a graça do arrependimento dos meus pecados, dai-me a graça de um coração purificado, de ter as mãos limpas, para que ao entrar no teu santuário, não sejam os meus protocolos a dizer como é a minha fé, mas que seja a minha vida, Jesus, e o meu coração a dizerem
como é a minha fé. E é isso que eu preciso, Jesus. É isso que eu quero. Me ajude, me lave, me purifique. Te louvar, Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabes amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser.